Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Mídia e Marketing, nosso episódio de número 206. Você pode nos ouvir em todas as plataformas de áudio e nos ver no YouTube e também no canal UOL, das principais operadoras de TV por assinatura do país. Estamos lá no 549 da Claro e no 613 da Vivo, por exemplo. Meu nome é Renato Pesotti e no programa de hoje a gente recebe o Guilherme Arruda, que é diretor de marketing da GM na América do Sul. Lá na nossa entrevista extra, lá no trecho final do nosso programa, a gente vai bater um papo com o Hugo Rodrigues, que é presidente do Conselho do Grupo Macan, agência que atende a GM aí faz quase um século, né? Guilherme, obrigado pela presença, grande prazer falar contigo, ainda mais num momento tão especial para a marca como um todo. Prazer o meu, Pesotti, obrigado aí pelo convite, muito bom estar aqui com você, compartilhar aí esse momento histórico e aí todas as grandes novidades que a gente está lançando, um ano super especial, então muito bom estar aqui com você. Obrigado. A GM comemorou 100 anos de Brasil agora no fim do mês passado, em janeiro, né? São poucas empresas que chegam aos 100 anos e são pouquíssimas empresas que chegam aos 100 anos do Brasil. Do outro lado, as montadoras têm passado por um momento de disrupção, se a gente pode falar assim, né? Acho que sempre tiveram, mas agora tem um desafio ainda maior. Conta um pouco para a gente como é que estar à frente da comunicação de uma marca desse tamanho e, querendo ou não, dessa importância para a gente. É uma das poucas marcas que, com certeza, a gente vê todo dia, né? Se a gente sai na rua, a gente vê um carro passando pela gente. Conta para a gente como é esse desafio. Boa, Pesotti, são para ser preciso, 0,1% das empresas que têm 100 anos ou mais no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, é um marco super histórico para a gente, né? Então, a gente entrou na operação, de fato, em 1925, aqui em São Paulo, e aqui estamos, né? Acho que é um momento super importante para a gente como marca. Cada vez mais a gente vê a força que o legado traz para a gente, né? Como dentro da nossa estratégia, e a percepção para o consumidor é muito positiva. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento histórico que precisa ser muito celebrado e tem um propósito muito forte para a gente, né? Uma marca que tem índices de confiança muito grandes e índices de proximidade, né? São quase 600 lojas que a gente tem hoje. Então, sem dúvida nenhuma, essa força de marca, essa confiança já estabelecida, são reflexos aí de todo esse legado, e por isso que a gente está nesse grande momento aí de celebração para a marca, para o negócio, enfim. Então, tem muita coisa que a gente tá fazendo esse ano. Vocês acabaram de lançar um comercial super bacana para comemorar esses 100 anos, né, que teve a participação de mais de 100 profissionais, uma super produção com narração da Fernanda Torres. Quando a gente olha para trás, vemos tanta coisa. Vemos as conquistas que abriram caminhos para muitas outras. Vemos o progresso tomar diferentes formas. Vemos incômodos iniciarem revoluções que ecoam até hoje. E como foi chegar nesse conceito criativo de resumir a história do país em 1 minuto e ainda mostrar que a companhia está olhando para frente? Bom, deixa eu te dar um passo para trás antes, para contar um pouco da nossa estratégia de 100 anos. Então, a gente começou em 2024 com uma campanha que a gente colocou no ar mais ou menos em agosto de 2024, que a gente chamou de 99 Contando, que era justamente para a gente olhar para trás, olhar para esse passado, olhar para toda essa história, todo esse legado de marca de uma forma mais nostálgica, para celebrar todo esse passado, né? Então, a gente fez primeiro uma ação de endomarketing, falando com todos os funcionários para eles contarem todas as histórias que eles tinham com o Chevrolet, e a gente vê isso muito claro, né? Que todas as pessoas têm uma história com a Chevrolet na família, ou foi o carro do pai, do avô, do tio, de um amigo, enfim, sempre tem alguma história. Se a gente fizer um pouquinho de esforço, a gente lembra aí de um clássico aí que passou pelas nossas vidas. Então, a gente engajou os funcionários, depois a gente fez uma campanha de comunicação para fora,
engajando também consumidor final, falando com influenciadores, celebridades, enfim, a gente gravou uma série de depoimentos super bacana para ouvir, né, realmente todas essas histórias clássicas, essas histórias emblemáticas aí para a vida do brasileiro, até a gente chegar no momento da campanha do 100. E aí, contando no detalhe como que foi essa campanha. Nossa missão era fazer esse olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Então, o que a gente fez? A gente teve que fazer esse olhar primeiro para trás, e aí capturando quais eram os momentos mais históricos do nosso país e mais emocionantes. Então, a gente selecionou alguns desses grandes momentos. E aí a gente colocou dentro desse filme, né, alguns carros super icônicos e super históricos também para a vida do brasileiro, justamente para mostrar que em grandes momentos de grande emoção para o brasileiro, né, nessa história, a Chevrolet sempre estava lá inovando, trazendo novos veículos, com tecnologia, com inovação para a época, né? Então, quando você compra um carro novo, isso é uma realização de um grande sonho, né, para o brasileiro. Então, você está respirando aquele cheirinho de carro novo, né, sentindo que você está inovando, que você está sempre à frente. Então, como que a gente fazia esse olhar para trás, mas, ao mesmo tempo, a gente enxergava o futuro? Então, o conceito da campanha, e com a narração brilhante da Fernanda Torres, a gente fala muito sobre quando a gente olha para trás, a gente só vê futuro. Justamente por isso, porque a Chevrolet estava lá sempre inovando e trazendo esse futuro para o presente através de todos esses lançamentos que a gente conseguiu fazer. Então, é um filme que toca muito no coração do brasileiro, né? Ele tem esse toque mais emocional, esse fundo mais emocional, mas, ao mesmo tempo, ele remete inovação e remete tecnologia, né? Então, a gente pega desde o começo da década de 20, quando a gente inaugurou o bondinho lá no Rio de Janeiro, depois um momento super importante para a conquista do voto feminino, né? Os protestos aí para a gente conseguir o voto feminino na década de 30, construção de Brasília na década de 60, com o Opala. Depois a gente foi para o movimento Direta Já, onde entra o Monza, que é um super clássico também da marca. Depois, pentacampeonato, né? Quando a gente ganhou o Penta e todas as comemorações na cidade, com a picape, com a S10. Depois do retorno pós-Covid, um momento de emoção também para o brasileiro de se reencontrar, onde a gente tinha o Onix como um carro super importante para o país. E a gente termina o filme com a cena da Blazer, que é um carro que transborda tecnologia, inovação, enfim, indo em rumo para o futuro, né? E aí a tagline da campanha é sempre na direção do futuro. Então, foi uma produção gigantesca, né? Pós-produção aí de mais de um mês de pós-produção. Foi muito bacana como a gente conseguiu construir todas essas cenas, então toda uma pesquisa de toda a história do país, o figurino muito bem pensado para a época, todo o casting selecionado, onde a gente congelou naturalmente as pessoas, né, na gravação, e a câmera passava justamente para dar essa sensação aí de velocidade, que você estava percorrendo aquele momento histórico. Então, não é que a gente congelou a tela, não, a gente fez as pessoas ficarem pausadas ali, uma pessoa deu uma piscada, grava de novo. Então, foi uma produção e uma pós-produção muito sofisticada e que deu esse resultado incrível, está dando uma repercussão gigantesca. A gente olha todos os comentários nos vídeos que a gente colocou em todas as plataformas e a gente vê essa emoção aí aflorando do brasileiro, todo mundo elogiando muito a campanha, contando do seu momento histórico com a marca, relembrando outros modelos. Praticamente a única crítica que a gente ouviu é assim, putz, mas faltou o Chevette, puta, faltou a minha cara, enfim, obviamente não dá para colocar todos os clássicos, afinal são muitos, mas a gente selecionou aí os mais emblemáticos, enfim, e o resultado foi super interessante. Legal. Você falou bastante desse momento de passagem, né, do passado para o futuro. Antigamente, os grandes lançamentos, você falou dos clássicos, né, eles tinham época fixa, eram grandes eventos, o setor meio que dominava a narrativa, tinha aquela época de lançamento, vinham todos os lançamentos de uma vez. Queria que você falasse também como foi atravessar também por essa mudança, já que agora a comunicação também
também é mais fluida, né? São mais pontos de contato com o consumidor. Ainda se tem eventos de lançamento, como vocês fizeram em janeiro, mostraram as novidades, algumas novidades, avisaram, né? Noticiaram que vão ter muitas novidades chegando ainda, mas agora não dá para ser só um flight, como a gente chama na publicidade, né? Tem que ser bem perene, né, para alcançar o consumidor onde quer que ele esteja. Como que é essa mudança também na hora de fazer comunicação? Perfeito. A gente, como você bem falou, a jornada está cada vez mais fragmentada, né? Então, a gente vê cada vez mais uma migração do comportamento do consumidor para o digital, né? Então, o digital, sem dúvida nenhuma, é o grande protagonista dessa jornada. As pessoas fazem muita busca, consomem muito vídeo, navegam por dezenas, centenas de sites e blogs, etc., até tomar a decisão e aí chegar na concessionária cada vez mais decidido. No passado, há uma década atrás, a gente tinha 5, 6 visitas por loja, né, em lojas antes de fazer uma compra. Hoje esse número é menos de 2. Ou seja, as pessoas já chegam na loja praticamente com a decisão tomada, eles vão lá muito mais para uma condição de negociação e, obviamente, para tocar, sentir, dirigir. A experiência, sem dúvida nenhuma, é muito importante para essa indústria. Então, o que a gente tem feito do ponto de vista de comunicação? Cada vez mais mapeando todos esses pontos da jornada, identificando aonde cada um desses consumidores está dentro dessa jornada, para a gente conseguir trabalhar muito a personalização das mensagens, dos criativos, justamente para a gente conseguir ser mais assertivo. Então, sem dúvida nenhuma, investimento, né, em toda uma estratégia de dados, em MarTech, para a gente conseguir mensurar através, né, de dados todos esses micromomentos aí da jornada é super importante. Entender também todas as tendências culturais que existem, justamente para a gente se apropriar de forma rápida e ágil, né, para a gente conseguir entrar em conversas, né, entrar dentro dessa relevância cultural de uma forma que faça sentido, obviamente, para o propósito da marca, para o momento que a gente está, para a gente se posicionar de uma forma certeira dentro dessa comunicação. Então, assim, em resumo, deixar de fazer o básico e o tradicional que a gente sempre fez. Na verdade, isso continua sendo feito, até porque a gente entende o papel de cada uma das mídias, né, de cada um dos meios, mas, sem dúvida nenhuma, essa agilidade, né, e essa estratégia mais robusta de dados dentro do digital, cada vez mais é o que a gente olha aí com mais cuidado, justamente para a gente conseguir transformar aí intenção em conversão e, consequentemente, alavancar resultado de negócio. Legal, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Aldo Costa Júnior, que é diretor de marketing da Renault, ano passado. A gente, às vezes, tem uma dúvida, né, se test drive ainda funciona. Funciona, mas o pessoal vai lá para comprar, né? Tipo, para ter certeza que o carro existe, que é aquilo. Antigamente as pessoas iam nas montadoras, nas concessionárias, olhar um monte. Agora não, ele só vai dar para uma olhadinha final, né? Para ver se tá ok o carro, né? Exato. Então, acho que, como você falou muito bem, as pessoas faziam muito mais test drive, visitavam mais loja, tinha muito mais essa consulta com um amigo, com um especialista, né? Então, e para você fazer a comunicação, assim, fazer uma mídia na televisão, no jornal, falava com outro amigo, saía visitando loja, saía fazendo test drive, tinha toda essa experiência para daí você tomar a decisão. Hoje, o que a internet, o digital proporciona até de experiências imersivas, né, de como que você monta o seu carro, você gira ele, você por dentro, por fora, enfim, então você consegue quase que tocar, é quase que uma experiência sensorial que hoje o digital permite. Então, o test drive ele continua tendo sua importância, mas em termos de volume versus o que a gente tinha no passado, que era muita curiosidade, hoje não. O test drive ele é muito mais uma certificação que, assim, já fiz a minha escolha, agora deixa eu sentir realmente se eu me adequo a ele, se é uma experiência prazerosa de fato ou não, antes de eu realizar a compra. Então, ele mantém o seu valor, mas ele não tem tanto protagonismo como ele tinha anteriormente. Legal. Vou te fazer a pergunta do milhão já, né? Do bilhão, no caso, né? Como convencer uma pessoa hoje a comprar um modelo novo?
porque os carros hoje eles duram mais, né? Você tem um monte de programa na televisão, na internet sobre carro, você sabe que o carro dura mais, as pessoas sabem administrar melhor os seus carros. Como que se convence uma pessoa a investir, porque é um valor alto, né? Não é uma coisa simples, a comprar o carro, a trocar o carro de tempos em tempos. E aquela pergunta básica, né? O brasileiro continua apaixonado por carro, né? Como sempre foi. Sim, a gente fala que não, as pessoas vão começar a usar menos carro, dirigir menos carro, mas a indústria está numa crescente, né? Então acho que tem mitos e verdades em relação a isso, mas respondendo a sua pergunta do bilhão, né? Que não vou responder ela na lata, mas acho que está muito no papel do marketing, né? Fortalecer a marca justamente para você conseguir garantir esse desejo e essa intenção de compra, né? Então, construir uma marca forte, sólida, é super importante dentro desse processo de convencimento, né? Quando o consumidor está indeciso, né? Então, como que você trabalha principalmente a camada de consideração? E acho que o segredo aqui é como que você mostra os reais benefícios para a vida da pessoa, da vida do consumidor, né? Então, eu aqui completando aí um ano de General Motors, acho que sempre trago muita provocação de como que a gente faz uma comunicação com um tom um pouco mais emocional e menos só centrada no produto e nas features técnicas do produto, e sim como que a gente traduz a feature para um benefício real para a vida da pessoa. Então, assim, se a tela é de 15, 16, 17 polegadas, o que vai mudar na minha vida? Né? Então, eu posso ter uma experiência melhor de navegação. Então, assim, se o banco de trás é melhor, nossa, eu consigo ter uma cadeirinha melhor para o meu filho, porque eu acabei de ter um filho, ou eu vou ter gêmeos, eu realmente preciso, e tenho 2 cachorros, eu preciso de um carro com um puto espaço. Então, assim, em vez de falar da litragem do porta-mala, dentro, o que vai mudar na minha vida? Então, acho que é muito mais mostrar esse real benefício da pessoa e acho que, de novo, conectando o que eu acabei de falar, essa estratégia de dados, você mapear em que momento de vida ele está, em que momento que ele está da jornada, vão ser cruciais para você conseguir fazer essa personalização da mensagem, né? E aí você ter esse convencimento de uma forma muito mais consistente, e aí conseguir realmente efetuar uma venda e fazer com que a pessoa compre de carro. O brasileiro continua apaixonado por carro e também é apaixonado por uma fofoca, por uma treta, né? Não tem jeito. Até por isso o BBB continua como um sucesso comercial, perdeu um pouquinho de audiência nos últimos anos, mas continua um sucesso comercial. Vocês fizeram uma ação diferente no começo do programa desse ano, né? Vocês estão de novo no programa e tem esse desafio de se destacar no meio de quase 30 marcas que são patrocinadoras. O que vocês têm planejado aí? Ainda mais 100 anos de marca no BBB e tal, como que vocês têm pensado como destacar a marca no meio de tanto anunciante lá na casa? Então, Pesotti, esse ano a gente fez uma estratégia bem focada na marca para Big Brother, justamente porque o momento de estreia da campanha de 100 anos coincidia com o período do início do programa, então foi um casamento perfeito. Então a gente aproveitou toda a audiência que o programa tem, né? Então, por mais que você tenha falado desse dado, continua sendo um dos programas de maior audiência da televisão, e acho que mais do que isso, ele é um programa, mais do que qualquer outro, que transborda a televisão, né, tradicional. Ele permeia todas as telas, ele gera muita conversa, então ele é uma oportunidade bem interessante para as marcas se apropriarem dessas conversas de uma forma criativa, né, e para ganhar essa atenção. O que a gente fez esse ano? A gente resgatou, junto com a Globo, a carreata, né? Então, aquele caminho do primeiro dia do programa, que tem uma audiência significativa, que todo mundo está querendo ver quem são esses novos integrantes do programa. Então, a gente fez essa carreata do hotel até o estúdio, de uma forma diferente, né? Então, ao invés de fazer simplesmente, vamos colocar os principais carros da Chevrolet atuais e fazer ação, a gente fez a ação misturando aí o presente, passado e futuro, que era justamente essa ideia da campanha de 100 anos, então colocando carros do portfólio atual e carros que a gente acabou de lançar, que no caso é a Equinox nova geração, que está com a campanha no ar,
aí logo no início, teve a campanha no ar logo no início do ano, e aí colocando os carros clássicos junto, que querendo ou não, tem uma força muito grande. A gente entendeu, aprendeu muito sobre isso, inclusive na campanha do 99 anos e contando. Quando a gente coloca esses carros icônicos numa campanha, a reverberação que gera, né, principalmente em social, em conversas, é gigantesca, né? Então a gente move com um poder muito forte que tem as comunidades do Opala, a comunidade do Vectra, a comunidade do Chevette, enfim, esses brand lovers, esses grandes amantes da marca, eles entram aí em êxtase e viram um grande momento de entusiasmo, né, para eles, e isso reverbera de uma forma muito positiva para a marca. Então, foi uma ação que gerou muita conversa, que gerou muito interesse, muita curiosidade para a marca durante o período. Então, foi, acho que, um golaço para a gente. A gente aproveitou a oportunidade, né, que a gente estava falando de duplas no Big Brother, para fazer uma dupla pela primeira vez com o McDonald's. Então, não sei se você viu essa ação, a gente fez uma brincadeira que uma das duplas estava desviando a rota e fugindo da carreata, e aí tinha toda uma conversa sendo gerada que a Priscila Fantin talvez fosse para o Big Brother, e aí a gente gravou essa cena dela na Equinox, que foi uma ação que a gente chamou de Macinox, e aí aparecia no final ali a revelação da Priscila dentro do Equinox, falando de uma oferta do Mac e falando, vocês acharam que eu ia para casa, eu estou indo para minha casa de Equinox e passando aqui no drive-thru do McDonald's. Então, foi uma outra ação que também bombou aí no digital e foi bem bacana para a gente aproveitar esse momento, que acho que é justamente isso que a gente está falando. Por que a gente está no Big Brother? Para a gente aproveitar esses momentos, né, que geram grandes conversas, para a gente entrar de uma forma criativa e realmente fazer um efeito positivo aí para a marca. Na época das collabs, vocês foram certeiros, né? Porque não dá para passar no drive-thru sem ter um carro, né? Às vezes as marcas fazem ação sem ter carro, mas na verdade tem que ter carro. Vamos dar uma paradinha, a gente já volta com o Guilherme para falar um pouco sobre eletrificação e um pouco mais sobre o futuro da GM. Até mais. De volta, essa semana a gente recebe o Guilherme Arruda, que é diretor de marketing da GM. O carro hoje ele parece mais um aparelho de tecnologia do que um carro, né? Queria que você falasse quais são as features que fazem a diferença. A gente comentou um pouco sobre isso, você comentou um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas eu queria que você falasse também o que tem de novidade, o que vocês escutam dos consumidores e aí na hora de decidir o que vai colocar no carro ou não, o que vai dar prioridade. Boa, Pesotti, como você falou, cada vez mais os carros vêm embarcados de tecnologia, então a gente brinca muito que é mais sobre o software do que o hardware, né? É um software com 4 rodas. Então a gente investe muito em tecnologia, justamente para a gente prover uma experiência cada vez mais sólida, né? E mais bacana para o nosso consumidor. Então a gente vem desde a parte de inovação em termos de conectividade. Então, a gente tem o Google Built-in, que é uma experiência mais imersiva, né, de navegabilidade de todas as ferramentas do Google hoje dentro do carro. A gente tem toda a questão, falando especificamente do carro elétrico, né, da questão da bateria. Então, os nossos elétricos, eles vêm com uma autonomia muito diferenciada, principalmente a Blazer EV, né, o Blazer EV que a gente lançou no final do ano passado, que tem aí pelo menos 480 quilômetros de autonomia. E Equinox você vê que também tem uma autonomia praticamente igual. E acho que tem a questão do tempo de carregamento, né, que você consegue carregar o carro aí 80% de bateria em menos de 40 minutos. Né? Então, sem dúvida nenhuma, são exemplos aí de inovação, de tecnologia embarcada no carro que vão gerar essa experiência para o usuário cada vez melhor, né? A experiência para o consumidor cada vez melhor. E com esses investimentos em tecnologia, essa experiência é tão diferenciada que a gente vê uma adaptação do usuário muito rápida, né? Nessa parte de carregar o carro, né? De você conseguir ter toda essa questão de conectividade
muito diferenciada e faz com que ele vire um grande benefício para o consumidor no final do dia. O eletrificado hoje é o xodozinho do consumidor, né? Todo mundo parece que todo mundo quer ter um, né? Mas não é todo mundo que pode ter um em casa, né? Tem esse desafio também para os consumidores e para as marcas. Como que vocês têm visto essa ampliação? Vocês anunciaram que vocês vão lançar uma série de modelos novos daqui para frente. É o futuro, né? Talvez o futuro não chegue tão rápido quanto as pessoas acreditam, mas é o futuro. Hoje, talvez seja o mercado de elétricos. Sem dúvida, isso continua sendo uma das nossas principais apostas, não só aqui no Brasil, na região, mas para o mundo inteiro, né? Então a GM apostou muito, né, há pouco tempo atrás na eletrificação e essa é a nossa visão de futuro, que a nossa CEO Mary Barra coloca. Então a gente vai cada vez mais investir em tecnologias para a gente se adaptar com produtos de acordo com essas necessidades do consumidor, né? Então, tanto veículos com eletrificação, quanto os veículos híbridos estão super no nosso pipeline aqui para a gente conseguir fazer lançamentos super significativos. A ideia é ter pelo menos 10 veículos com eletrificação aí nos próximos anos, ainda dentro dessa década aqui, justamente para a gente atender essas necessidades do consumidor. Então, diferentes tipos, né, diferentes categorias, mas com itens de eletrificação, justamente para a gente conseguir responder a tudo que o consumidor quer. Então, a gente lançou o ano passado, como eu falei, esses elétricos mais premium, né, que é o Blazer e Equinox EV, e a gente tem intenção agora de lançar em outras categorias e outras faixas de preço, mais veículos elétricos e ou híbridos, justamente para a gente conseguir ter um portfólio aí mais robusto e atender as necessidades. Legal. Você falou em diferentes faixas de preço, né? A gente tem visto uma invasão das marcas chinesas no Brasil e com bastante investimento em mídia, principalmente. Eles também têm puxado o mercado porque eles investem muito em mídia, faz com que as pessoas comentem, conversem sobre isso. Como que é encarar esse concorrente de frente? É lançando o produto, baixando o preço, mostrando que vocês estão à frente, que a empresa tem mais de 100 anos de Brasil. Como que vocês têm olhado para esse desafio bacana do dia a dia? É um pouquinho de tudo isso que você falou. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, 100 anos ele vem com um propósito muito claro para mostrar que a gente tem legado, a gente tem uma marca muito forte, muito sólida no país. A gente, nesses últimos 100 anos, a gente já fabricou praticamente 20 milhões de veículos no país, né? Então, isso tem uma força muito, muito poderosa. Como eu falei lá atrás, né, a gente tem a maior capilaridade de rede, aí, com quase 600 lojas. Então, colocar isso, né, em termos de comunicação para o consumidor é muito importante, né, para a gente ter esse fortalecimento de marca nesse momento aí de indecisão do consumidor. Então, como que a gente mostra isso, deixa isso claro. E, sem dúvida nenhuma, continuar inovando e trazendo tecnologias novas em termos de produto, né? Então, a gente vai ter lançamentos esse ano, né? A ideia são 5 lançamentos só para 2025, fora todos esses outros lançamentos com eletrificação aí para os próximos 5 anos também. Então, é um combinado aí de esforço contínuo, né, e solidificação da nossa marca, que tem se tornado cada vez mais forte e tem índices muito significativos aí de conhecimento e de consideração para o público brasileiro, e continuar cada vez mais inovando através dos nossos lançamentos. Então, isso vai ser super importante para a gente se manter competitivo no mercado e com um crescimento cada vez mais sustentável. Legal. Você falou de inovação. Você também inovou na sua carreira, né? Você ficou mais de 10 anos no Google antes de ir para a GM. É um movimento que a gente não vê muito no mercado, principalmente no mercado automotivo. Para quem não conhece, o pessoal de montadora geralmente, no máximo, sai de uma para outra. Ou volta para a mesma depois. O que te motivou a mudar de setor? Quando que você olhou para trás, mais de 10 anos de Google, e falou, puta, vou por esse caminho, né, querendo ou não? Legal. Acho que o que mais me encantou foi a questão o desafio da transformação digital, né? Então, como trabalhar numa empresa centenária, né, que tem um legado de marca muito forte, mas que está olhando para frente e quer abraçar mais do que nunca a inovação e a tecnologia.
E acho que como que eu consegui aportar com todo o meu background para a gente acelerar a transformação digital dentro do marketing, né? Então, ter uma comunicação não só moderna, né, mas com aporte de tecnologia, de dados, né, de MarTech, justamente para a gente conseguir fazer essa alavancagem, né, em termos de transformação digital do marketing, para a gente ter uma comunicação que gere mais resultado de negócio. Então, acho que foi esse combinado de fatores, né, de aparecer essa oportunidade, ter esse momento aí super importante para a marca, ter uma visão de futuro muito interessante, né, dos 3 zeros, de zero emissão, zero congestionamento e zero acidentes, né? Então acho que é uma visão muito rica, muito forte, com um propósito muito legal. Enfim, e aí como que a gente conseguia fazer essa aceleração da transformação digital dentro do marketing? Então acho que essa foi a missão que me foi dada aqui, e estou super animado, super entusiasmado aí para a gente conseguir fazer essa transformação, fazer essa virada aí para os próximos 100 anos da GM, né, para a gente continuar inovando aí e capturando a atenção e o coração dos brasileiros aí com todos os nossos produtos, nossos lançamentos. Legal. Mais uma paradinha, papum, a gente já volta com o Guilherme para falar sobre como ele decide, onde e quanto a GM vai investir em comunicação. Ir e vir. Valeu. Opa, com a gente o Guilherme Arruda, diretor de marketing da GM. Vamos lá, mais uma pergunta daquelas para você que são bem fáceis de responder. Hoje o marketing ele tem um super desafio de lutar pela atenção das pessoas. Antigamente a GM disputava espaço com as outras montadoras e acabou. Agora não, agora disputa espaço com streaming, com outras marcas, com marcas de varejo, com aplicativo de vídeo na tela do celular, com rede social. Como que você tem trabalhado, como que a GM tem trabalhado para fazer com que as pessoas prestem atenção ao seu comercial, à sua marca, às suas novidades, à sua inovação? Hoje tem tanta marca de carro que às vezes a gente nem sabe qual carro é de qual marca, a gente olha e se confunde. Como fazer para chamar a atenção das pessoas, não só na hora de comprar, mas como você disse, na hora de considerar, na consideração, na hora de gostar daquela marca mesmo no final do dia. A gente tem que ser muito criativo hoje para chamar atenção, né? Cada vez mais são mais marcas dentro da indústria automotiva competindo pelo espaço para o consumidor. Então, o que eu falei agora há pouco é um pouco do que eu acredito sobre como que a gente pode comunicar de uma forma mais humanizada, né? Menos foco no produto e na parte técnica, que para o super car lover, né? Para o cara que manja muito de carro, ok, a gente precisa dar esse check. Mas para a grande maioria do brasileiro isso não é uma verdade. Ele não tem essa compreensão super no detalhe desse techniquez, né, da litragem do porta-mala, de quantos aros tem a roda, quantas polegadas tem a tela, quanto é o torque, enfim. A gente não precisa ser tão técnico na comunicação, principalmente quando a gente vai fazer, né, uma primeira revelação, né, quando a gente está nessa fase ainda de awareness. Então, a gente olha muito para a efetividade criativa, é uma forma de como que a gente consegue mensurar se a gente está sendo efetivo ou não criativamente. Uma coisa que a gente faz muito é mapear todas as tendências culturais que existem em todas as plataformas. Então, a gente tem trabalhado de uma forma cada vez mais estruturada para identificar, para cada uma das categorias e para cada uma dos targets que a gente trabalha para os nossos carros, qual que é o comportamento desse tipo de consumidor e o que tem de tendência cultural que está chamando a atenção hoje no país, justamente para isso virar um briefing, né, para a criação, para o time de conteúdo, para a gente se conectar de alguma forma nessa tendência e ser relevante. Tá? Então, é uma das formas que a gente tem trabalhado de uma forma cada vez mais estruturada. A gente fez uma parceria muito forte com a Winning, né, que é um software de inteligência artificial que justamente faz essa varredura em todos os vídeos que existem na web hoje, para a gente entender
que as pessoas estão consumindo de vídeo, o que elas estão produzindo de conteúdo, né, o UGC, e aonde elas estão engajando, comentando, compartilhando mais. Então, é uma volumetria gigantesca de dados que a gente consegue agrupar e transformar esses dados em insights, e isso vira um briefing para as agências e para os nossos times aqui de conteúdo, para a gente ser mais criativo no final do dia. Legal. Queria que você falasse também um pouco sobre como vocês têm diluído o investimento de marketing, né? Você é responsável pela construção de marca, rede social, influenciador, evento, conteúdo, o investimento em varejo, ponto de venda, mídia on e offline, CRM, fidelidade, plataforma digital, inclui até o que vai no WhatsApp para a gente, né? Antigamente era mais simples, eu não sei nem se você dorme mais. Antigamente era mais simples, mas menos desafiador. Como ponderar, como mexer no ponteiro, assim, como mexer no investimento para mudar o ponteiro no final da venda. E hoje já dá para você, de uma semana para outra, de um dia para o outro, mexer nisso, né? Como tem sido esse desafio também? A gente faz, o que a gente tenta fazer aqui é, primeiro, entender qual que é o target que compra cada um dos veículos que a gente tem e qual que é o target que a gente quer comunicar, né? Então, quando a gente olha o target que compra, maioritariamente é um público masculino e mais velho. Só que a gente não quer olhar só para esse público, né? A gente quer também rejuvenescer a marca, a gente quer ter um tom mais aspiracional em termos de comunicação. Então, a gente faz todos esses estudos profundos, né? Primeiro, para entender quem que é esse consumidor e esse potencial target de comunicação, para daí a gente entender hábitos de consumo de conteúdo, tanto no off quanto no digital, para daí a gente ir traçando todo o nosso plano de mídia. Então, dependendo do nameplate, né, do modelo de carro, a gente tem uma comunicação um pouco mais off, dependendo do veículo é um pouco mais digital, um pouco mais jovem, aí a gente vai mapeando. Por exemplo, picapes é um público sim mais masculino, tem toda uma questão de regionalização, então o agro é super forte, a questão do sertanejo é um grande passion point, né, para esse picapeiro, então a gente vai mapeando aí quais são esses grandes passion points, essas tendências culturais, para a gente ir lapidando melhor essa nossa estratégia de segmentação e de escolha de plataformas e de veículos de comunicação. Obviamente, depois a gente faz toda uma análise de rentabilidade, né, de olhar custo, olhar eficiência, de como que a gente consegue maximizar aí todo o nosso alcance dentro do target com uma frequência que seja significativa para os nossos objetivos de comunicação. E aí, mensurar isso dia após dia, colocar sempre uma parte da verba numa linha de test and learn, justamente para a gente conseguir aprender e testar novos formatos, novas plataformas, novos veículos, novas tecnologias, né, novas formas de colocar mensagem, tom de voz e linguagem, enfim. Então, a gente faz todas essas pequenas trocas, pequenos ajustes, vamos mudar a cor, vamos mudar o fundo para ver o que está convertendo melhor. Quando a gente olha no varejo, tentar fazer um laboratório super profundo de que estado ou que cidade responde melhor para que tipo de gancho de oferta. É taxa zero ou é X vezes sem juro? O que é mais palatável para cada uma das regiões, para cada tipo de consumidor? Tudo isso são hipóteses que a gente vai colocando na rua, vai testando com velocidade, aprendendo e aí trocando peça, link, fundo, enfim, todas essas grandes variáveis aí para a gente conseguir chegar no melhor resultado. Então, no final do dia, é um grande laboratório aí vivo das pessoas trabalhando cada vez mais integradas. Acho que é um exercício que a gente faz muito aqui dentro, né, de trabalhar cada vez mais em squads, justamente para não ter os times silados, time de CRM totalmente apartado do time de plataformas, do time de comunicação, do time de conteúdo, não, todo mundo tem que sentar junto para construir o briefing, e a hora que está rodando o projeto, a campanha no ar, todo mundo se falando o tempo inteiro, porque cada um tem pontos de aprendizado ao longo da campanha, ao longo do projeto, para a gente estabelecer aí os pontos ótimos de melhoria para chegar sempre no melhor resultado de venda.
E comemorar cada carro vendido, né? Não tem jeito. Bom, para terminar, uma pergunta fácil e uma resposta objetiva. Queria que você me citasse uma campanha de uma outra marca, não precisa ser de montadora, não vou te colocar nessa saia justa, né? Ainda mais nos 100 anos da GM, que você olha e fala assim, putz, queria muito ter feito isso, ou um comercial, uma campanha que você, na hora que viu, passou para o seu time e falou, putz, olha isso, que sensacional. Pode ser mais antigo, pode ser recente, a resposta é sua, fica à vontade. Boa. Eu não vou dar exemplo de uma campanha em específico, mas eu vou dar exemplo de uma marca. Mais pelo fato de ser uma marca que trabalha muito essa questão de conexão emocional. Vou falar do Boticário, tá? Uma marca brasileira que faz muito bem o exercício de conexão emocional com família, trabalha datas sazonais, então faz filmes incríveis que a gente já espera para Dia das Mães, para Dia dos Pais, justamente para tocar no coração das pessoas. Por isso que eu falo que para a gente, para mim, no caso, é uma fonte de inspiração, que é como que a gente vai um pouco mais para a linha Boticário, digamos assim, né? E para um tom mais emocional e menos para essa linha fria e técnica que a indústria automotiva é viciada, né? Então, como que a gente se conecta mais com a vida das pessoas, o que que importa para a vida das pessoas, os laços familiares, família é algo para a gente super importante, né? É um casal, é uma grande família, uma pequena família, o carro é uma peça super importante para a vida do brasileiro, né? Geralmente é o primeiro ou o segundo bem de mais alto valor na vida de uma pessoa, né? Quando não é um apartamento, a casa própria, é o veículo próprio, né? Então ele tem um papel muito importante para a vida do brasileiro e a gente se conectar de uma forma mais forte aí com essa emoção é muito importante. Então eu vou dar como exemplo aí Boticário, que eu acho que faz lindas campanhas com um tom emocional que para a gente aqui é uma fonte de inspiração. E Boticário está com tudo. No programa da semana passada, com a Camila Ramal e da Wyden Kennedy, ela também citou Boticário. Esse ano está quase 100% Boticário aí. Guilherme, obrigado pelo tempo, muito boa sorte aí nos Obrigado 100 anos de você, uma Pedro. marca, que querendo ou não, a gente está acostumado a ver todo dia, não tem jeito, né? Obrigado pela presença, muito boa sorte aí nos 100 anos da GM. Obrigadão, valeu pela oportunidade aí, pelo espaço, muito bom falar com você. Tamo junto aí rumo aos próximos 100. Aos Obrigado. próximos 100. A gente já volta para bater um papo com o Hugo Rodrigues, da W Macan, agência que atende a GM aqui no Brasil há 80 anos. Até mais. Bora, pessoal, de volta no último trecho do programa dessa semana, que é o nosso episódio 206. A gente vai receber o Hugo Rodrigues, que é presidente do conselho do Macan World Group. Hugo, prazer falar contigo. Faz tempo que a gente não se vê, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato, pelo convite. Um alô aí a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pela audiência. Estamos aqui com muito orgulho. A gente falou nas primeiras partes do programa sobre os 100 anos da GM, né? Sobre como foi o começo dessa comemoração dos 100 anos da GM no Brasil. Queria que você contasse um pouco do contexto dessa campanha, como que vocês chegaram nesse conceito criativo que o Gui Arruda explicou para a gente no primeiro bloco, e quais são os maiores desafios para se aprovar uma campanha dessa. Porque tem muita gente envolvido, tem muita refação. Ele contou alguns detalhes da gravação, como que foi chegar nesse conceito, como foi aprovar esse filme que foi para o ar aí tão bacana recentemente. Renato, na verdade, todo o processo, toda a campanha publicitária, ela é muito longa. O processo é muito longo. Tem campanhas que duram mais de ano, sendo discutidas, pesquisadas, produzidas, passada por aprovações com clientes. Então, a propaganda ela tem 80 minutos. Se fosse um jogo de futebol de 90 minutos, 80 minutos de aquecimento e 10 minutos de exibição. Então, essa campanha não foi diferente. Mas eu gostaria de tocar num assunto. Eu sempre fui um criativo, e aqui eu estou falando como presidente do conselho de um grupo, mas obviamente tem um time de criativos, um time de planejadores, um time de executivos digitais muito grande que trabalhou nessa campanha. Mas eu gostaria de trazer um ponto que, como criativo, eu sempre me preocupei muito com o dado, com o cenário.
como que a marca entra na vida dos consumidores. E eu acho que o evento dos 100 anos da Chevrolet no Brasil é algo para ser celebrado não apenas até o momento, até o presente, mas até quando você olha para a nova Blazer. Eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo a olhar o carro e perguntar se tem alguma coisa mais bonita do que essa nessa categoria de SUV. Então, é uma empresa de 100 anos com visão de futuro. E por que eu estou batendo nessa história? Porque a gente fala muito de inteligência artificial, né? Você que tem uma audiência qualificada, todo mundo hoje vive falando de inteligência artificial. E todo mundo fala como o grande provedor disso, o ChatGPT. O ChatGPT ele foi lançado no fim de 2022, oficialmente, né? Então, 2023, 2024, nós estamos em 2025. Não deu 3 anos, deu 2 anos e pouquinho. E ele já está sendo assolado aí pelo DeepSeek, né? Que é uma outra inteligência artificial que nasceu agora e que já ameaça uma marca de 3 anos. 3 anos. Então, imagina o que significa uma marca chegar aos 100 anos, Renato. Isso eu acho que é a maior criação. É o próprio cliente que te entrega isso. A quantidade de categorias de carros lançadas, a quantidade de novos segmentos, a quantidade de adaptações para novas famílias, para novos formatos de consumidores. Então, quando a gente fala da campanha, ela é muito pequena, perto do feito que a Chevrolet, que a General Motors do Brasil está conseguindo. 100 anos de Brasil, né? E como diz a campanha, quando a gente olha para trás, a gente só vê o futuro. Eu acho que o segredo da gente como publicitário é nos colocarmos como coadjuvante de uma história construída em cima de cada design, de cada motor, de cada sonho realizado, de cada entrega a centenas, a milhares de consumidores desse país. Legal. Você falou da empresa que já está ameaçando uma outra empresa que só tem 3 anos de vida. E a gente tem uma relação da Macan, da W Macan com a GM, que vai comemorar 80 anos, né? É uma relação muito longeva. Queria que você falasse um pouco, ainda mais hoje no mundo super efêmero, né? Ainda mais na publicidade, que é mais efêmero ainda, as pessoas querem tudo para ontem, querem que dê certo, querem que seja muito eficiente. Qual que é o segredo, se é que tem um segredo, para se manter essa relação, essa boa relação, e ainda com tantos frutos de sucesso como a gente tem visto ultimamente? Eu acredito, né, que não existe realmente um segredo, uma fórmula. Eu acredito que todo relacionamento ele precisa inicialmente ser construído em cima de muito respeito pelo, pelo que o outro significa. Quando você é um fornecedor, seja uma agência de publicidade, seja um restaurante 5 estrelas, seja um boteco, você tem que ter um respeito pelo seu cliente. Você tem que entender o DNA dessa marca, seja ela qual for. E o que a gente tenta, Renato, e eu trabalho para a General Motors do Brasil há 26 anos. Esse ano, 2025, está completando 26 anos, fora a relação da Macan. O que a gente tenta é nos reinventarmos todo dia, nos sentirmos aprendizes todo dia, para que a gente seja capaz de acompanhar tamanha evolução como o que uma marca como essa é capaz de fazer, né? E até por isso, o fato é se chegar a 100 anos num país como o Brasil. E aí, por isso que eu dei o exemplo de uma marca que é excelente, mas que tem 3 anos e já está ameaçada. Que é a velocidade que a gente vive hoje, seja de relacionamentos, seja de marcas, ela é muito mais volátil. Então, eu não sei até daqui quanto tempo que a gente vai conseguir ver outras marcas chegarem a 100 anos. E também outras parcerias chegarem globalmente a 80 anos, né? Globalmente globalmente 80 anos de Macan, e mesmo executivos, né? Prestadores de serviços que estão há 26 anos trabalhando para uma mesma marca. Muitas vezes você trabalha, mas você tem uma separação, né? E não continuamente.
Então, eu acho que a única base para você buscar isso é se sentir aprendiz, ouvir com muita atenção e se reinventar a cada novo dia, de acordo com a evolução da marca que você atende. Legal. Falando em reinvenção e em relação longeva também, querendo ou não, a gente tem visto muita fusão de agência com décadas de história. Você falou que trabalha com a conta aí, com a marca faz 26 anos, né? A gente vê agências com década de história fechando, às vezes sumindo. O que fica de lição para os próximos anos para a gente tornar o mercado cada vez mais forte, porque às vezes a gente sente na alma quando uma agência que a gente aprendeu a gostar, ou que a gente teve uma relação de 20 anos, a gente trabalha com publicidade há muito tempo, quando uma agência fecha, quando um nome some, a gente sente muito no coração, né? A gente fica muito triste. O que a gente pode pegar de lição para os próximos anos para tornar o mercado como um todo mais forte, mais pujante? Renato, eu acho que esse aí dá um programa para a gente conversar. Fica a dica. É uma história mais complexa, assim, porque o que acontece aí, tentando fazer de uma história longa curta, é que nós tínhamos empresas, inicialmente, de donos, trabalhando com marcas, onde os donos das marcas também faziam o papel da área de marketing. Com a evolução e com a venda dessas marcas e com a globalização dessas marcas, foram criando vários steps e foram surgindo departamentos, tanto nos prestadores de serviços quanto nas marcas. E esses executivos, do qual eu faço parte de um deles, eles têm uma vida média no cargo de 2 anos e meio a 3, porque muitas vezes a troca acontece dentro da própria empresa. E cada um de nós tem um jeito de encarar aquele momento, aquela marca, aquela necessidade que o consumidor está procurando. Principalmente no mundo hoje que te permite, eu diria, uma infinita capacidade de interpretações. Nós podemos interpretar do jeito que a gente quiser hoje, né? Sempre brinco que tem um dado que de 14 milhões de pessoas no mundo, não é pouca gente, 14 milhões, não acreditam que o mundo é redondo, né? Entendeu? Eles acham que a Terra tem um fim, tem um limite, e está tudo bem. Então, esse tipo de interpretação ele acontece nas marcas globais, nas empresas globais. E isso vai criando mudanças de rotas. Então, eu vou assumir o seu programa, você fez tudo certo, mas provavelmente eu vou ter um outro olhar que dentro do DNA da UOL eu vou querer trazer. E não existe defeito nisso, mas a velocidade com que isso vem acontecendo é muito mais rápida do que no passado. Então, eu não acredito que seja uma crise, porque a grande loucura disso tudo, Renato, que a gente não parou para tentar, é que o mercado de mídia é o que movimenta praticamente a economia das big techs. É a propaganda que movimenta a economia mundial. Olha que loucura. Então, cada vez tem mais investimento. O investimento não para de crescer. Só que cada vez tem mais players oferecendo um pedacinho daquele mercado e vendendo aquilo como uma alta costura. Se vai entregar mesmo, a gente não sabe. Só que há espaço para eu dizer que eu faço esse pedacinho como se fosse um grande artesão. Você está entendendo? Tamanha capacidade de transformação das mídias. Então, isso é bom, isso é muito bom, porque a economia bomba, gera mais emprego, mais famílias podendo ganhar, gera desenvolvimento profissional, técnico. Isso é muito bom. O que é desafiador? As empresas hegemônicas, elas estão passando por uma corrida maluca. Eu acho que a corrida maluca do nosso tempo, né, do desenho, ela traduz um pouco o que a gente vive. Só que a gente tem que tomar cuidado com o dique vigarista, né? E num mercado faminto por inovação, imagina o quanto se prolifera, né, esse tipo de profissional que promete muito, te entrega pouco, mas por um período ele te vendeu uma nova esperança. Faz parte do jogo.
Faz parte do jogo das mudanças do dia a dia, né? Para quem ficou no programa até o final, teve uma aula de publicidade aí, né? Bom também porque a gente faz o pessoal ouvir, assistir o programa até o final, sempre com essas entrevistas extras. Valeu, Hugo, obrigado. Sempre é um prazer bater um papo contigo. Em breve a gente se encontra com certeza. Obrigado pelo convite, Renato. Obrigado a todo mundo que está aí. Um abraço, foi um prazer. E está convidado desde já para assumir meu posto aqui no programa, não tem problema não. A gente sempre tem gente melhor que a gente. De maneira alguma, não fui dar um exemplo sobre o que aconteceu, pelo amor de Deus, não me faça isso. Tamo junto, senta aqui do meu lado. Vamos lá. Para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist é mais de 200 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre comunicação e sobre publicidade. Daqui a 15 dias tem mais. Valeu, gente, até a próxima. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. UOL.